Olá, olá, galerinha. Sou o professor Alessandro e na aula de hoje iremos falar sobre fatorial. Então, sem mais enrolação, vamos para a aula. Definição. Definimos como fatorial de n, e simbolizado por n exclamação, ao produto do n primeiros números inteiros positivos. Caso n seja igual a zero, definiremos 0 fatorial igual a 1. Dessa forma, teremos, para a gente definir o fatorial de n, então a gente vai multiplicar, certo? Os primeiros números inteiros positivos, os n primeiros números inteiros positivos, certo? Se eu quero n fatorial, então vou começar com n. N vai multiplicar o seu antecessor, que vai ser n menos 1, que por sua vez vai multiplicar o seu antecessor, n menos 2, que vai multiplicar n menos 3, e a gente vai fazendo essa multiplicação até chegar em 3 vezes 2 vezes 1, certo? Quando a gente chega no 1, a gente para. Então, esse é o fatorial de n. É a multiplicação, é o produto dos n primeiros números inteiros positivos. Professor, eu entendi, mas não entendi. Então, vamos lá, vejamos de fato como isso acontece. 5 fatorial. Então, vou começar pelo 5. 5 vai multiplicar o seu antecessor, ou seja, 5 menos 1, 4, que por sua vez vai multiplicar o seu antecessor, 4 menos 1, 3, vezes 2, vezes 1. Então, a gente tem o produto aqui, ó, dos 5 primeiros números inteiros positivos. É isso que está dito aqui na minha definição. 5 vezes 4 vai dar 20, 20 vezes 3 vai dar 60, 60 vezes 2 vai dar 120, 120 vezes 1 dá 120. Professor, me dê outro exemplo? 4 fatorial. Então, vai ser o produto dos 4 primeiros números inteiros. Então, vou começar com 4, que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1. Então, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então, o fatorial de um número, certo? É o produto dos n primeiros números inteiros positivos, galerinha. É isso aí, certo? Então, vamos ver aqui algumas observações. Bom, 4 fatorial mais 3 fatorial. Muita gente diz, 4 fatorial mais 3 fatorial vai dar 7 fatorial. Não é bem assim, galerinha. A gente vai ter que desenvolver 4 fatorial. Quem é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Vamos desenvolver o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6, certo? Agora é só somar 24 mais 6. O 4 fatorial, que é 24, mais o 3 fatorial, que dá 30. Não é isso, galerinha? Se eu tivesse dito que 4 fatorial mais 3 fatorial é igual a 7. Olha quanto isso ia dar. 7 vezes 6 já dá 42, galerinha. Já passou aqui do resultado. Então, não diga que 4 fatorial mais 3 fatorial é igual a 7 fatorial, porque são resultados totalmente diferentes. Então, nessa operação aqui de adição ou até mesmo de subtração, a gente tem que desenvolver o 4 fatorial, certo? Que foi nesse caso aqui, e o 3 fatorial, e depois somar, certo? Ou subtrair mesmo. Então, essas operações vocês vão ter que ter cuidado, porque você vai ter que desenvolver para depois juntar aí os resultados. Ó. E o 7 fatorial, a gente ia começar com quem? 7. É o produto dos 7 primeiros números inteiros. Então, seria 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vai dar 5.040, galerinha. Agora aqui vai uma outra observação, certo? Professor, 4 fatorial, ele pode ser escrito como 4 vezes 3 fatorial. Então, eu posso ir desenvolvendo em um certo número, certo? Eu posso parar aí e parar esse produto, porque o produto só para quando a gente chega em 1, certo? No último inteiro positivo, no caso no primeiro inteiro positivo, não é isso? Porém, quando você
tiver precisando de parar em algum número que não seja o 1, você para com a exclamação. Porque, ó, 4 fatorial pode ser escrito como 4 vezes 3 fatorial, certo? Porque aqui a gente sabe que o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 vezes 1 vai dar quanto? 6. 4 vezes 6 vai dar 24, que é o resultado do 4 fatorial. Certo? Aí o 5 fatorial, você pode escrever como 5 vezes 4. Se você quiser parar no 4, você coloca um sinal de exclamação, senão você continua. Ah, eu quero parar no 3. Então, para com 3 fatorial, certo? Se você quiser, não precisa desenvolver até chegar no número 1, no primeiro inteiro positivo, certo? Mas sim, pode parar em qualquer fator que você quiser. Aí, por que eu posso fazer isso? Para que eu vou utilizar isso, professor? Bom, digamos que você tenha 120 fatorial dividido para 119. Boa sorte se você vai desenvolver aqui como na soma. Na soma e na subtração, é obrigatório você desenvolver até o final e em seguida juntar esses camaradas, juntar os resultados. Mas na divisão, você pode fazer aqui, certo, um cancelamento. Imagina só você multiplicar os 120 primeiros inteiros positivos e depois multiplicar os 119 primeiros inteiros positivos. É complicado. Aí o que é que acontece? Quando você tiver com uma divisão desse tipo, você vai observar quem é o maior ou quem é o menor, certo? Nesse caso aqui, quem é o menor? O menor é o 119, é o denominador. Então, vou repetir o denominador e vou começar a desenvolver o numerador até chegar no denominador. Então, vou começar a desenvolver o número de cima aqui, ó. Então, quem é 120 fatorial? É 120 que multiplica o seu antecessor, 120 menos 1, 119, que por sua vez iria multiplicar o 118, porém eu percebo que quando eu chego no 119, fica igual ao número fatorial que está aqui embaixo. Então eu coloco minha exclamação aqui, ó, certo? Então vou parar no 119, certo? Fatorial aqui. Eu não preciso desenvolver até 1, porque eu já encontrei aqui, ó, 119 fatorial em cima, 119 fatorial embaixo. E aí a gente faz o cancelamento, encontrando assim 120, certo? Então 120 fatorial dividido para 119 fatorial é igual a 120. Então basta você observar quem é o maior e quem é o menor. O menor você já repete e o maior você vai desenvolvendo até chegar em um produto, certo? Em um fatorial igual ao que você tem no menor. E aí você faz o cancelamento, certo? Nesse caso aqui a gente teve que desenvolver o numerador até chegar em um número igual ao fatorial do denominador. E a gente parou aqui com fatorial para indicar que a gente vai parar aqui, certo? Nesse camarada. Se você esquecer o fatorial, vai estar errado aí a sua continha, ok? Então vamos para mais um exemplo. Desenvolva n mais 1 fatorial sobre n fatorial. Pessoal, quem é maior, o n fatorial ou o n mais 1 fatorial? É claro que o maior é o n mais 1 fatorial. Então o que é que a gente vai fazer? Vai guardar aqui o n fatorial, porque ele é o menor. E esse eu vou começar a desenvolver o produto até chegar no número de baixo. N mais 1 fatorial, então começa com n mais 1, certo? Que multiplica o seu antecessor. Bom, se eu tenho n mais 1, o seu antecessor é retirar 1. Então, n mais 1 menos 1, ó, menos 1 e mais 1 cancela e a gente fica com quanto? Com n. N fatorial. A gente vai parar porque já vai estar igual ao denominador. E a gente vai fazer o cancelamento. Repito, galerinha, o maior, você vai ter que sempre observar o seguinte, quem é o maior e quem é o menor. O menor é o n fatorial, então vou repetir n fatorial. E vou desenvolver o maior, que é n mais 1. N mais 1 fatorial, que vai multiplicar o seu antecessor. O seu antecessor é retirar 1, certo? Então, retirando 1 de n mais 1, ó, mais 1 menos 1, vão se cancelar e eu só vou ficar com n, certo? Ah, igualou o numerador e o denominador, beleza. Então, eu paro aqui com a exclamação. Não posso esquecer da exclamação, certo?
Agora é só cancelar os produtos. Quem vai ficar em cima é apenas o n mais 1. E assim a gente desenvolveu, certo? A operação indicada. Ah, professor, mostre um outro exemplo. Com letra fica meio difícil de entender, beleza? Então vamos lá. N mais 2 fatorial, n fatorial sobre n mais 2 fatorial. Ah, quem é o maior? O maior é claro que é o de baixo. Então vou desenvolver o de baixo. Isso quer dizer que o numerador eu vou repetir, certo? O n fatorial, eu vou começar a desenvolver, certo? N mais 2 fatorial é o produto do n mais 2 primeiros números inteiros. Então começa com n mais 2, que multiplica o seu antecessor. O seu antecessor é retirar uma unidade daqui desse camarada. Então, ó, mais 2 com menos 1 ainda vai ficar 1. Então vai ficar n mais 1, que vai multiplicar o seu antecessor. Se eu retirar 1 daqui, vai ficar n. Opa, igualou. Então o que é que eu faço? Paro aqui com fatorial. Isto por quê? Porque agora dá para ser cancelado, certo? Então toda vez eu desenvolvo até que fique igual o fatorial de baixo com o fatorial de cima, para que eu possa cancelar esses dois fatoriais. E agora ficou o produto de n mais 2 vezes n mais 1, certo? Então vou multiplicar n vezes n, certo? N vezes n dá n ao quadrado. N vezes 1, que vai dar n, certo? Lembrando que é o chuveirinho, ó, multiplico n vezes n, n ao quadrado. N vezes 1 vai dar n, certo? É a propriedade distributiva. E agora eu vou ter que multiplicar também o 2. O 2 vai multiplicar o n. 2 vezes n vai dar 2n. E 2 vezes 1 vai dar 2. Então aqui a gente desenvolveu. Lembrando, galerinha, quando você tiver um produto desse tipo, você vai ter que usar o chuveirinho, a propriedade distributiva, certo? Você vai ter que multiplicar o n por o n, que dá n ao quadrado, n vezes 1, que vai dar n, depois 2 vezes n, que dá 2n, e 2 vezes 1, que dá 12. Observe que aqui, ó, são produtos de números positivos. Então aqui os resultados sempre foram positivos. Por isso esse sinal aqui de adição, certo? Bom, aí em cima, professor, em cima, quando não tem nada, você vai ter que colocar 1, né? Porque n fatorial dividido para n fatorial vai dar 1, certo? Na verdade, estou dividindo em cima e embaixo por n fatorial. N fatorial dividido para n fatorial vai dar 1. N fatorial dividido para n fatorial vai dar 1. Por isso que eu não precisei colocar aqui qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, certo? E assim a gente desenvolveu, certo? Como a questão pedia. Vamos para mais exemplos, galerinha. Determine o valor de n. N mais 1 sobre n fatorial é igual a 2, galerinha. Percebam que aqui a gente já tem uma equação. Então, o que é que acontece? Vamos novamente frisar o que acontece com esse fatorial daqui, do primeiro membro, galerinha. A gente vai ter que desenvolver ele. Então, vamos guardar esse 2 aqui, ó, o segundo membro da equação, para a gente utilizar este resultado no final. Então, vamos desenvolver aí n mais 1 fatorial sobre n. Quem é o maior, o de cima ou o de baixo? O de cima é maior. Então, quer dizer que eu vou guardar o de baixo, o n fatorial, e vou desenvolver o n mais 1. Então, n mais 1 fatorial é igual a n mais 1, que multiplica o seu antecessor. Multiplicar pelo seu antecessor é diminuir 1. Então, n mais 1 menos 1 com mais 1 se cancela e a gente fica aqui com n. Opa, tá igual, então vou parar aqui nesse fatorial. Senão eu teria que desenvolver n que multiplica o n menos 1, que multiplica o n menos 2 e assim sucessivamente. Bom, agora a gente pode dividir em cima e embaixo por n fatorial, cancelando assim esses fatores. Então o resultado aí desse desenvolvimento vai ser n mais 1, certo? Só vou ter um fator aqui, que é o n mais 1. Agora o que é que acontece, galerinha? Acontece que n mais 1, que foi o resultado desse primeiro membro, esse resultado é igual a 2. Então agora eu vou dizer que n mais 1 é igual a 2. Então você tem que desenvolver o fatorial para em seguida
dizer que ele é igual ao número que está do outro lado. E assim vamos lá. N mais 1 é igual a 2. O que é que acontece, galera? A gente pode retirar agora esses parênteses, certo? Porque a gente não está aqui diante mais de uma multiplicação de fatores, certo? Temos apenas esse fator. E o que é que acontece? Perceba que para mim encontrar o valor do n, certo? Eu teria que retirar esse 1 aqui desse primeiro membro, certo? Tem gente que diz que está no primeiro membro, passa para o segundo. Mas na verdade, a gente subtrai 1 do primeiro membro e subtrai 1 do segundo membro. Porque o que a gente faz no primeiro membro, a gente deve fazer também no segundo membro. E mais 1 menos 1 vai dar quanto? Vai dar n, que é igual, certo? A gente cancelou o mais 1 com menos 1 aqui. E 2 menos 1 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 1. Então, n é igual a 1, certo? Até porque qual é o número que somado com 1 vai dar 2? O próprio 1, certo? Então, n é igual a 1. E lembrando, galerinha, que eu não posso ter o fatorial de um número negativo, certo? Sempre o resultado de um fatorial vai ter que ser positivo. Vejamos um outro exemplo. Vamos lá. Determine o valor de n. N menos 2 fatorial sobre n fatorial é igual a 2 sobre 4, ou 2 quartos. Percebam aí, galerinha, que a gente tem uma equação envolvendo fatorial. Então, primeiro a gente tem que desenvolver o fatorial, para em seguida a gente igualar esse número aí da equação. Então, vamos lá. A gente já viu como desenvolver n menos 2 fatorial sobre n. A gente tem que observar quem é o maior e quem é o menor, certo? É claro que o n fatorial é maior, porque aqui eu tenho n inteiros positivos e aqui eu tenho n menos 2, ou seja, retirei 2 unidades do n. Então, em cima é menor. Então, por isso eu vou repetir o n menos 2 fatorial. E vou começar a desenvolver o n fatorial, certo? N fatorial é igual ao produto de n, que multiplica o seu antecessor, certo? De n, se eu retirar 1, vai ficar quanto? N menos 1, que multiplica o antecessor de n menos 1, certo? Se desse produto eu retirar 1, certo? Menos 1 com menos 1 vai ficar quanto? N menos 2. E assim eu ia desenvolvendo quem seria o próximo produto? N menos 3. Porém, eu já igualei em cima e embaixo, então o que é que eu vou fazer? Vou fazer o cancelamento, certo? Lembrando que eu não posso esquecer do fatorial. Se eu quero parar no produto n menos 2, então aqui eu tenho que colocar o fatorial, senão eu estaria aí errando a minha continha, certo? E agora a gente faz o cancelamento do n menos 2 fatorial com n menos 2 fatorial. Como é que a gente faz esse cancelamento? Dividindo o numerador por n menos 2 fatorial e dividindo o denominador por n menos 2 fatorial. Cancelamos assim esses camaradas, galerinha. E aí a gente só vai ficar com o produto de n, certo? Que multiplica n vezes n, dá n ao quadrado. N vezes menos 1 vai dar menos n, certo? E a gente não dá para multiplicar mais ninguém, porque aqui a gente já cancelou esse fator, não temos mais, e não temos mais esse fator daqui, certo? N menos 2 dividido para n menos 2 deu 1, certo, galerinha? Ah, para você, por que não colocou a 1 aqui também? Porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Como já desenvolvemos a expressão n menos 2 fatorial sobre n fatorial, que deu como resultado 1 sobre n ao quadrado menos n, agora a gente já pode igualar essa expressão à fração 2 sobre 4, a fração 2 quartos, certo? Então, a gente fica com duas razões equivalentes, certo? Isto é, a gente tem aí uma proporção. E agora a gente pode aplicar a propriedade fundamental das proporções, em que ela me diz que o produto entre os meios é igual ao produto entre os extremos, galerinha. Então, a gente vai multiplicar aí meio pelos extremos. Então, vamos lá. O 2 vai multiplicar todos os termos aqui do denominador. Então, 2 vai multiplicar n ao quadrado. 2 vezes n ao quadrado vai dar 2n ao quadrado. E o 2 vai multiplicar o menos n. 2 vezes menos n vai dar menos 2n. Então, o 2 multiplicou todos os termos aqui do denominador.
Então agora já pode dizer que esse produto que a gente realizou agora é igual ao produto entre os extremos agora, certo? A gente multiplicou aqui, ó, os meios. Agora a gente diz que isso é igual ao produto entre os extremos. Então o 4 vai multiplicar todos os termos aqui do numerador. Nesse caso a gente só tem o número 1. Então 4 vezes 1 que vai dar 4. Percebam que agora a gente tem uma equação de segundo grau. E assim fica fácil de resolver, certo? Ah, professor, mas geralmente para a gente resolver uma equação de segundo grau, certo? O segundo membro tem que estar igual a zero. Então é só a gente retirar 4 do primeiro membro e 4 do segundo membro. Assim a gente vai ficar com 2n ao quadrado menos 2n menos 4, que vai ser igual, 4 menos 4 vai dar quanto? Vai dar 0. Então a gente tem aqui uma equação do segundo grau. Professor, como é que a gente resolve uma equação de segundo grau? Bom, geralmente os alunos gostam de resolver, certo? Dividindo essa equação em duas partes. Encontrando primeiro delta. Delta é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Geralmente diz AC. Ah, professor, mas por que vezes a vezes c se não tem nenhum ponto aqui? Lembra, quando tem duas letrinhas juntinhas, quer dizer que tem um sinal de multiplicação entre elas, galerinha. Então é assim que a gente encontra o delta. Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Mas quem vem a ser cada uma dessas letrinhas? Bom, o a é o número que fica do lado do termo ao quadrado, certo? Então, n ao quadrado, quem está do lado do n ao quadrado? 2. Então, o a é igual a 2. O b é o número que fica do lado da letra com expoente 1. Lembra? Quando não tem nada, tem 1, certo? Então, ó, quem é o b? O b também vai ser, não vai ser 2, vai ser menos 2, né, na verdade. Então, o b é o número que fica aqui do lado da letrinha com expoente 1. E o c é o número que não está acompanhado de letra alguma, galerinha. O expoente da letrinha do A, do 4 aqui, perdão, seria o 0. Só que todo mundo elevado a 0 é igual a 1. E 4 vezes 1 é igual a 4. Para ficar melhor de entendimento de vocês, o A é o número que acompanha o termo ao quadrado. O C é o número que não tem letra alguma do lado dele. E o que sobrou só pode ser o B, certo? Então agora a gente vai fazer uma mera substituição. Lembrando que quem for negativo vai ter que usar expoente, certo? Então delta é igual a quem? B. O B vale quanto? Menos 2. Como ele é negativo, então vou ter que usar parênteses. Então é B ao quadrado. Quem é o B? Menos 2 ao quadrado. Beleza. Menos 4 que multiplica o A. Quem é o A? É 2. É positivo, não precisa usar parênteses. Beleza. Vezes 2. Que multiplica o C. O C é menos 4, é negativo. Então, tenho que usar parênteses. Então, vezes menos 4. Certo, galerinha? E agora a gente começa a desenvolver. Certo? Desenvolvemos primeiro a potência. Certo? Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Certo? Qualquer número elevado ao quadrado vai ser positivo. Então, menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Agora, perceba, ó, menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. E menos 8 vezes menos 4 vai dar 32 positivo, certo? Ó, menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. Produto com números diferentes dá sempre negativo. Menos 4 vezes mais 2, certo? Tem sinais contrários, então vai dar negativo no produto. Menos 4 vezes 2, menos 8. E agora, menos 8 vezes menos 4 tem sinais iguais, então vai dar positivo. 8 vezes 4, 32. Então a gente tem aí 4, certo? B ao quadrado deu 4, positivo. Menos 4 vezes 2 deu menos 8. Menos 8 vezes menos 4, mais 32. E 4 mais 32 é igual a quanto? 36. Agora vem aquela paradinha que a galera diz que é para encontrar as duas raízes. Então vamos lá encontrar as duas raízes. Então n é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a.
Professor, mas aqui geralmente é x no primeiro membro. X, galerinha, se você tiver querendo encontrar a letrinha x, mas você quer encontrar o valor de n. Então não importa se é x, se é y, se é z, certo? Mas se é uma equação de segundo grau, você vai obter as raízes dessa maneira, certo? Essa é uma das formas. Encontrando primeiro o delta, o discriminante, e em seguida encontrando suas raízes. Então vamos lá. Ó, esse menos b é para dizer que vai trocar o sinal de b. O b é negativo, é menos 2. Então quando vem para cá vai ficar positivo. Mais ou menos, então quer dizer que em cima você faz com mais e embaixo você faz com menos. Então vai ser menos b, o b era negativo, passa a ser positivo. Se ele fosse positivo, ele passaria a ser negativo, certo? Então como ele é negativo, menos 2, vai trocar o sinal dele, vai ficar 2. Mais a raiz de delta, galerinha. Mas quem é o delta? O delta a gente encontrou que é 36. E as raízes quadradas de 36 vai ser quanto? 6. Então, no lugar de raiz de delta, eu vou colocar 6. Professor, é mais ou menos 6. Sim, beleza, galerinha. Mas como eu vou utilizar aqui uma com mais e outra com menos, então não vai fazer diferença se eu usar o 6 positivo ou o 6 negativo. Vou encontrar os mesmos valores aí para a minha raiz. Então, nesse caso, para facilitar nossa vida, vou usar apenas o 6 positivo, certo? Vou considerar que a raiz de delta vai ser apenas 6. Então, menos b, então se era menos 2, passou a ser 2, mais a raiz de delta é a raiz de 36, que vai ser 6. Tudo isso dividido por 2 vezes a. O dobro de a. O a vale 2. O dobro de 2 é quanto? É 4. E agora a gente soma 2 mais 6, que dá 8. Dividido para 4 vai dar quanto? 2. Opa, essa resposta aí é massa, porque eu encontrei o valor de n positivo. E para encontrar fatorial, ele não pode ser negativo. Vamos observar agora a outra raiz. Então vai ser a mesma coisa, só que ao invés de ser 2 mais 6, vai ser 2 menos 6. Lembra? Mais ou menos, em cima é com mais, embaixo é com menos. Tudo isso dividido para 4. Percebam que é a mesma expressão, o que muda apenas é os sinais. A de cima é com mais, a de baixo é com menos. 2 menos 6, eu tenho 2 e devo 6, vou ficar devendo 4. Então, menos 4 dividido para 4 vai dar menos 1. Percebam que esse valor aqui é negativo. Esse valor não serve. Então, o resultado da minha raiz, certo? O resultado do meu n vai ter que ser o número 2. Por quê? N igual a menos 1, certo? Não serve. Por quê? Como é que eu vou ter o fatorial menos 1 fatorial? Não posso ter menos 1 fatorial. Mas eu posso sim ter 2 fatorial, certo? Então, só posso ter fatorial de um número positivo. Então, observem isso nas suas resoluções, certo? Porque você não pode encontrar o valor de n, e n sendo um fatorial, e ele ser negativo, certo? Só posso encontrar fatorial de um número positivo. É isso aí, galerinha. Fica a dica. Se ficou alguma dúvida, volta ao vídeo. Prestem atenção, certo? E vocês irão conseguir resolver as atividades envolvendo fatorial. É isso aí, um forte abraço e até a próxima. Valeu!